Sabe quando a gente se sente preso, amarrado por dentro, mesmo que ninguém veja as correntes? Talvez preso num deserto de solidão, sem rumo, faminto e sedento de esperança. Ou quem sabe acorrentado na escuridão de uma prisão de tristeza, de culpa, de vícios que nos arrastam para o fundo do poço, com ferros que machucam a alma. Ou então, sacudido por tempestades de problemas que parecem não ter fim, no meio de um mar furioso de angústia, onde as ondas do desespero ameaçam afogar qualquer pingo de fé. Nessas horas, o que resta é clamar. Um grito que rasga o silêncio da aflição, um pedido de socorro de quem já não aguenta mais o peso das correntes, a escuridão da cela, a fúria da tempestade. A gente anseia por alguém que ouça esse grito, que se compadeça da nossa miséria e que tenha o poder de quebrar essas correntes, de abrir as portas da prisão, de acalmar a tempestade e nos levar a um porto seguro. E se eu te dissesse que esse clamor desesperado e a resposta libertadora já foram cantados há milhares de anos? Existe um salmo que é como um mural de histórias de libertação. Ele descreve pessoas em situações terríveis, perdidas no deserto, presas na escuridão, doentes à beira da morte, enfrentando tempestades no mar. E em todas elas, uma coisa se repete. No meio do aperto, elas clamaram, e aquele que ouve os aflitos as tirou da tribulação. Ele saciou a alma sedenta, quebrou as correntes, despedaçou os portões de ferro, curou as feridas, acalmou a tormenta. Esse salmo é um hino à misericórdia que liberta. E quando pensamos nessas correntes, especialmente as espirituais, aquelas amarras invisíveis de pecados antigos, de influências malignas, de padrões negativos que nos prendem, e na necessidade de um poder superior para quebrá-las, quem melhor para invocar como nosso campeão da liberdade, nosso guerreiro que despedaça as correntes, do que o arcanjo São Miguel, o grande batalhador contra as forças que nos aprisionam? Hoje, vamos mergulhar nesse salmo de libertação. Vamos reconhecer as correntes que talvez estejam nos prendendo e vamos clamar com fé por aquele que tem o poder de nos soltar. E vamos pedir a São Miguel Arcanjo que, com sua espada de fogo, corte todas as amarras espirituais que nos impedem de caminhar livres e em paz. Prepare-se para sentir o barulho das correntes se quebrando. Vamos começar ouvindo com atenção essas histórias de clamor e libertação. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos ermos, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e encheu de bens a alma faminta. Tal como os que se assentam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição.
Louvem ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, fazendo comércio nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda, e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em males. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o seu saber. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os tirou das suas dificuldades. Converteu a tempestade em bonança, e as suas ondas se acalmaram. Então se alegraram com a tranquilidade, e assim os levou ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos seus habitantes. Converte o deserto em lagos e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para a habitação. E semeiem campos e plantem vinhas que produzam fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Então são diminuídos e abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, ele ergue ao necessitado da opressão para um alto retiro e lhe estabelece famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Que coleção de milagres! 4 quadros de desespero e 4 intervenções poderosas de libertação. É um salmo que nos enche de esperança, mostrando que não importa o tipo de prisão em que a gente se encontre, existe um libertador que ouve o clamor e age. Mas como podemos trazer essa experiência de quebrar correntes para a nossa própria vida, especialmente nas batalhas espirituais? Vamos pensar sobre isso. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, seu amor fiel, dura para sempre. O salmo começa e termina com louvor, e nos lembra que o amor e a misericórdia dele são eternos. E quem deve dar esse testemunho? Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Os remidos somos nós, todos aqueles que já experimentaram algum tipo de resgate, de libertação, das garras de algum inimigo, seja o pecado, um vício, uma situação opressora, uma influência maligna. O Salmo, então, nos mostra 4 cenários de aflição onde o clamor trouxe libertação. O primeiro é o do deserto. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos ermos, não acharam cidade. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Quantas vezes não nos sentimos assim espiritualmente, perdidos, sem rumo, numa secura interior, famintos de sentido, sedentos de paz, a alma desfalecendo? O que eles fizeram? Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. O clamor no meio da angústia foi a chave. E a resposta foi livramento, direção certa e um lugar de descanso e provisão. Ele dessedentou a alma sequiosa e encheu de bens a alma faminta. O segundo cenário é a prisão nas trevas. Os que se assentam nas trevas e sombra da morte, presos em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram e desprezaram o conselho. Essa prisão, muitas vezes, é consequência de más escolhas, de rebelião contra os bons conselhos, contra a sabedoria divina. O coração fica abatido, a pessoa tropeça e não tem quem ajude. Mas, mesmo ali, no fundo do poço da consequência dos próprios erros, então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou.
tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. De novo o clamor, e a libertação é poderosa. Ele quebra as correntes, despedaça as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Que imagem de poder contra as prisões mais fortes da nossa alma, vícios, culpas paralisantes, padrões de pecado arraigados. O terceiro quadro é o da doença à beira da morte. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. A doença aqui também está ligada à transgressão, à vida insensata. A pessoa perde o apetite pela vida, chega no limite. E mais uma vez, o ponto de virada. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. O clamor traz a palavra que cura, que restaura, que arranca da beira da destruição. A palavra dele tem poder para curar as doenças da alma. O quarto cenário é a tempestade no mar. Navegantes enfrentando ondas gigantes, subindo aos céus e descendo aos abismos. A alma derretendo de medo, cambaleando como bêbados, toda a habilidade humana se esgotando. Quem nunca se sentiu numa tempestade assim na vida, onde parece que tudo vai afundar, e como um padrão que se repete, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os tirou das suas dificuldades, converteu a tempestade em bonança, e assim os levou ao porto desejado. O clamor, mais uma vez, é o gatilho para a intervenção. Ele acalma a fúria da tempestade, externa ou interna, e nos guia para a segurança do porto desejado. Em todos os 4 casos, a resposta é a mesma: clamaram e foram livrados. E depois de cada livramento, o refrão: louvem ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. A gratidão e o testemunho são as respostas naturais à libertação. O Salmo continua mostrando o poder soberano dele sobre a natureza e sobre a história. Ele transforma rios em desertos e desertos em lagos. Abate os príncipes orgulhosos e ergue o necessitado da opressão. Ele tem o poder de mudar qualquer situação, de reverter qualquer quadro. E a conclusão é um chamado à sabedoria. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Olhar para essas histórias de libertação nos ensina sobre o amor fiel e o poder libertador daquele que nos criou. Viver o Salmo 107 é reconhecer em qual deserto, prisão, doença ou tempestade espiritual nós estamos. É não ter medo de clamar com toda a força da alma na hora da angústia. É confiar que Ele ouve e tem o poder de quebrar as correntes, despedaçar os portões de ferro, enviar a palavra que cura e acalmar as tempestades. É viver na gratidão e no testemunho dessa libertação. E para ser nosso campeão nessa luta contra as correntes espirituais, para quebrar as portas de bronze e os ferrolhos de ferro que nos aprisionam, para nos guiar para fora dos desertos e nos levar ao porto seguro, quem melhor que o arcanjo São Miguel, o destruidor das fortalezas do inimigo? Vamos, com fé e esperança, pedir a São Miguel que traga sobre nós o poder libertador deste salmo, quebrando todas as correntes espirituais que nos prendem. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, quebrantador de correntes, libertador dos cativos, vencedor das batalhas contra as trevas, com o coração sedento de liberdade e inspirado pelas promessas de resgate do Salmo 107, nós clamamos a vós. Vinde em nosso socorro e quebrai todas as correntes espirituais que nos aprisionam. Louvamos aquele a quem servis, porque ele é bom e sua benignidade dura para sempre. E pedimos, São Miguel, ajudai-nos a sermos contados entre os remidos do Senhor, aqueles que vós mesmo ajudais a resgatar da mão do inimigo espiritual. Se andamos desgarrados pelo deserto da secura espiritual,
por caminhos ermos de dúvida e solidão, sem achar a cidade de habitação da paz interior. Se nossa alma está faminta e sedenta da verdade e da graça, intercedei por nós. Levai nosso clamor na angústia, para que sejamos livres das nossas dificuldades. Conduze-nos, ó guia celestial, por caminho direito, à comunhão plena. Descedentai nossa alma sequiosa com a água viva, enchei de bens espirituais nossa alma faminta pela vossa poderosa intercessão. Se estamos assentados nas trevas e sombra da morte espiritual, São Miguel, presos em aflição e em ferro por causa de rebeliões passadas, por termos desprezado o bom conselho, e agora nosso coração está abatido com o trabalho pesado do pecado e tropeçamos sem ajuda. Nós clamamos a vós, intercedei para que sejamos livres dessa prisão. Tirai-nos das trevas e da sombra da morte. E vós, com vossa espada poderosa, quebrai as nossas prisões espirituais. Despedaçar as portas de bronze dos vícios que nos acorrentam. Destruí os ferrolhos de ferro dos maus hábitos, das culpas paralisantes, das mentiras que acreditamos sobre nós mesmos. Libertai-nos, São Miguel. Se, como insensatos, por causa do nosso caminho de transgressão e de nossas iniquidades, estamos afligidos espiritualmente, se nossa alma aborreceu toda a comida espiritual e chegamos até as portas da morte, da desesperança, nós clamamos a vós, ó Arcanjo da cura, intercedei para que sejamos livres dessa destruição. Pedi que a palavra divina seja enviada para nos sarar, para nos livrar da morte espiritual, que pela vossa ajuda nossa alma seja restaurada e volte a ter fome e sede do que é bom. Se estamos como aqueles que descem ao mar em navios, enfrentando as grandes águas das tribulações da vida, e um vento tempestuoso de problemas se levanta, elevando as ondas do medo e da angústia, se subimos aos céus da esperança e logo descemos aos abismos do desespero e nossa alma se derrete em males, se andamos e cambaleamos espiritualmente como ébrios, perdendo todo o nosso saber e direção. Nós clamamos a vós, ó comandante dos anjos, intercedei para que sejamos tirados dessas dificuldades, pedi que a tempestade em nossa alma seja convertida em bonança, que as ondas do medo se acalmem. Conduzi-nos, São Miguel, ao porto desejado da paz e da segurança interior. Que possamos, livres por vossa intercessão, louvar aquele que é bom e contar suas maravilhas. Que ofereçamos sacrifícios de louvor e relatemos suas obras com regozijo. Exaltai convosco e com toda a milícia celeste aquele que nos liberta. Defendei-nos, São Miguel, da opressão espiritual, da aflição e da tristeza que tentam nos abater. Erguei-nos como necessitados da opressão para um alto retiro de segurança e paz. Estabelecei em nossa vida famílias espirituais fortes, como rebanhos bem cuidados, que os retos, ao verem nossa libertação por vosso intermédio, se alegrem. E que toda a iniquidade, toda a força do mal que nos prendia, tape a sua boca, envergonhada e derrotada pelo vosso poder. Ajudai-nos a ser sábios para observar estas coisas e compreender as benignidades do Senhor. São Miguel Arcanjo, quebrai nossas correntes, libertai-nos do deserto, da prisão, da doença da alma, da tempestade. Conduzi-nos ao caminho direito, às portas abertas, à cura, ao porto seguro. Pela vossa força, que nenhuma corrente espiritual nos prenda mais. Amém. Que poder sentir essa esperança de libertação. O Salmo 107 nos mostra que não há situação de aperto da qual não possamos ser resgatados se clamarmos com fé. E ter São Miguel Arcanjo como nosso aliado nessa batalha pela liberdade espiritual é uma força imensa. Essa certeza é um presente para levarmos para todas as nossas lutas. Respire fundo e sinta o alívio da esperança, a possibilidade real da liberdade. O Salmo 107 é um mapa de resgate.
Ele nos lembra que não importa o quão perdidos, presos, doentes ou desesperados nos sintamos, o clamor sincero move o céu. A libertação é possível. As correntes podem ser quebradas. E nessa jornada de quebrar as amarras espirituais, temos em São Miguel Arcanjo um campeão incansável. Ele é o guerreiro que luta para despedaçar as portas de bronze e os ferrolhos de ferro que nos aprisionam. Ele é o guia que nos tira dos desertos e nos leva ao porto seguro. Quando sentir o peso das correntes espirituais, não hesite, clame como os remidos do Salmo. Invoque São Miguel Arcanjo. Peça a ele que lute por sua liberdade, que corte as amarras, que te conduza à paz. Leve essa certeza com você. Você não precisa viver acorrentado. A liberdade é um dom que pode ser seu. Clame, confie e permita que o poder libertador, com o auxílio de São Miguel, te alcance e te renove. Você foi feito para ser livre. Você sentiu a esperança da libertação tocando seu coração? Se você deseja que São Miguel Arcanjo quebre as correntes espirituais em sua vida, deixe seu amém ou São Miguel, liberta-me aqui nos comentários. Vamos juntos clamar por essa liberdade. E compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está lutando contra alguma prisão interior. Seja um mensageiro da esperança libertadora. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Queremos continuar juntos, buscando a liberdade e a força na fé e na intercessão de São Miguel Arcanjo. Que você caminhe em liberdade e paz.